Nós estamos dando sequência à sequência de programas que trata da revisão e das modificações propostas para a Lei 5.194. E hoje nós vamos ouvir o engenheiro Antônio Valdo de Alencar, que é o secretário-geral do Clube de Engenharia de Pernambuco e que vem se debruçando sobre esse tema já há algum tempo e já produziu alguns estudos. Antônio Valdo de Alencar, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Alexandre, e aos ouvintes que nos assistem. Genivaldo, o canal, como você sabe, já vem dedicando algum tempo atenção sobre sobre essa modificação proposta. E já existe um consenso que essas modificações não são adequadas à engenharia e nem aos engenheiros. Dos nossos convidados chegou a produzir uma frase que eu achei muito interessante. Ela diz que essas modificações não foram produzidas por engenheiros e não têm o objetivo de melhorar a engenharia do Brasil. E, enfim, eu queria que você começasse a falar sobre esse tema. Então, sinta-se à vontade para fazer os seus comentários. Alexandre, o que nós observamos é que a Lei 5.194 de 1996, ela necessita de uma atualização. Esse é um ponto básico que todos concordam. Entretanto, transitam e já transitou algumas proposições na Câmara dos Deputados com essa intenção de fazer algumas alterações. E a que tem sido mais polêmica é esse projeto de lei, que ele é do Paulo Guedes, que foi apresentado em 2020, que altera e com o propósito de uma atualização, onde, na verdade, ela peca porque ela não atualiza e cria situações que são prejudiciais aos interesses tanto da engenharia nacional quanto dos profissionais. É aquela coisa apressada, cujos interesses a gente não sabe quais que nortearam esses objetivos, mas, para se ter uma ideia, é quase como abrir as porteiras para os profissionais estrangeiros em detrimento dos nacionais. Quer dizer, essa é a grande preocupação, mas ela teve desdobramentos com o parecer, depois de muitas discussões e tudo, do deputado Rogério Corrêa, que consegue atenuar alguma coisa, melhora um pouco, mas logo em seguida vem o parecer do deputado Hugo Mota, que tornou-a pior, entendeu? E cria certos jabutis, como está sendo denominado, que na verdade não atualiza, piora, prejudica e não traz nenhum benefício para a categoria ou para o setor da engenharia nacional como um todo, e não corrige aqueles pontos que a gente vê como importantes que precisam ser atualizados. E daí nós entramos na discussão. Temos que reconhecer que o deputado Mota foi muito honesto com os profissionais, quando retirou a sua proposição do texto do relatório que ia para votação, por entender e reconhecer que realmente aquilo não retratava o sentimento dos profissionais do sistema Confea-CREA mútua. Antônio Valdo, nessa sequência de programas, nós temos tido muitas informações. Eu não vou me referir especificamente àquela que foi colocada pela Carmen Lúcia Petaglia, que é uma conselheira federal pelo Rio de Janeiro, que ela disse exatamente isso, né? Que esse projeto foi colocado, foi produzido por alguém alheio ao sistema e que não tinha por interesse a melhoria do sistema. Um tempo depois, ainda na discussão, chegou ao canal até agora a denúncia de que essa atual versão, ou a versão que foi levada ao deputado Hugo Mota, teria sido levada pronta para o Confea e tinha sido arrematada por uma advogada loura. Eu achei isso muito interessante, esse detalhe, loura de São Paulo. E aí eu me lembro que numa conversa aqui com a Maurício Monteiro Júnior, eu até desafiei
o presidente do Confe a negar isso, porque isso é uma denúncia terrível, né? E que se ele não fosse capaz de denunciar, de negar a denúncia, que renunciasse ao cargo, né? Eu espero que aquilo tudo tenha sido passado de intriga, essas intrigas que procuram envolver as autoridades do sistema. Mas o fato é que as informações que nós temos é que os presidentes de CREA e também o presidente do CONFEA foram levados a assinar o substitutivo que foi apresentado pelo deputado Gumota, é, azeitado pelo aceno de que teriam pagos os custos por um plano de saúde de primeiríssima qualidade. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque diz que os presidentes de crédito com fé estariam subornáveis. Eu prefiro acreditar que não tenha sido isso. Mas o fato é que o presidente da Federação Brasileira de Meteorologistas, o Rômulo Paes, ele nos afirmou que, segundo o deputado Gumota, que é paraibano, é, a versão teria sido levada a ele pelo assessor parlamentar do Confeia, que é um ex-deputado federal. O ex-deputado federal me parece que também da Paraíba. Então, e, naturalmente, o Mota, pensando que aquele documento traduzisse a vontade e o pensamento de todos os CREAs e do Confeia, uma vez que tinha sido levado para ele pelo assessor parlamentar do Confeia, com assinatura, subscrição de todos os presidentes de CREA e do Confeia, que aquilo representasse uma espécie assim, de unanimidade no sistema, coisa que a gente sabe que não aconteceu. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa versão de que esse documento chegou pronto às mãos do deputado Hugo Mota e depois, reconhecendo que de fato não havia essa unanimidade, ele, de forma muito inteligente, ele retirou de votação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas denúncias. Alexandre, há muito falácia sobre isso. E aqui tem uma música em Pernambuco que você conhece muito bem, magnificamente cantada pelo Alceu Valença, que é de J. Miquiles, que fala num diabo louro que impitou na minha frente. Né? Eu prefiro achar que esse diabo louro do Confé não tinha ocorrido, porque isso que não passa de um folclore. O fato é o seguinte, é que a lei ela é tão sem propósito que talvez tenham tentado. A gente não pode acusar. Eu tenho conversado com alguns conselheiros federais, com conselheiros regionais, né, com presidentes de CREAS, né? E me parece que foi uma negligência em não observar, não ler criteriosamente, ou talvez aquela sedução de um pagamento, da introdução de um pagamento de plano de saúde para todos os conselheiros federais, regionais e presidentes do CONFEA e de CREA. O que isso, para essa lei, ela parece tão absurda, porque não há sequer uma previsão de custo, quanto isso vai representar. Lembrando que alguns conselhos regionais são deficitários ainda hoje. E antes da gestão do Confea, um pouco não tão distante, né? Mas foi o CREA, o sistema era deficitário, né? Era deficitário. Quer dizer, foi recuperado e de repente pode-se criar uma despesa fixa que obrigue, e aí o sistema passa a ser deficitário daqui a alguns anos, não é? Porque não há sustentação. Lembrando que todo o sistema é sustentado principalmente pelas ARTs, pela demanda de serviços produzidos pelos profissionais. E de repente se cria, por exemplo, amplia-se o número de conselheiros, e nós até concordamos, é importante que tenha um representante de conselheiros por cada estado, e também aqueles representando aqueles segmentos que, de certa forma, não são diretamente reconhecidos ou contemplados dentro do sistema
com equidade, que são as geociências. E eu acho que isso é interessante. Mas os conselhos dos CREAS, quanto regionais, quantos conselheiros são? Os CREAS sustentam isso? Têm condições de sustentar isso? Outra coisa que é curiosa é o seguinte: há uma demanda das precursoras, porque o sistema existe por causa das precursoras, por causa das entidades de classe, e se retira a obrigatoriedade dos futuros presidentes dos conselhos, do Conselho Federal, ser ligados a entidades de classe, o que nos preocupa. Por que nos preocupa? Porque pode ser uma manobra daqui adiante de pessoas sem nenhum compromisso com os profissionais e as suas entidades que dão sustentação serem manipulados e atender a interesses não republicanos. E o sistema passar a ser, de repente, né, um grande partido político, né, com dono. Isso nos preocupa. Por exemplo, a lei tiveram a expertise de colocar os planos de saúde, mas não coloca em momento algum aquela contrapartida às entidades de classe, devidamente regularizadas no sistema, que elas possam ter como possibilidade de recurso 10% das RTs indicadas pelos profissionais àquela entidade. Quer dizer, que coisa é essa? Que lei aligerada é essa? Outra coisa, continua com aqueles mesmos erros do passado e sem corrigir. Por exemplo, vem Conselho de Engenharia e Engenharia Agrônoma. Ora, os agrônomos não são engenheiros? Lá no texto, como coloca o seguinte, que atenda aos casos que couber ao pessoal das geociências. Isso é um descaso, isso é um convite para que esses profissionais daqui a pouco abandonem o sistema CONFEA, CREA e abram o seu próprio conselho. Quer dizer, a lei não tem, até agora, os textos colocados e propostos, tanto pelo senhor Paulo Guedes, quanto pelo relator Rogério Corrêa, quanto pela relatoria de Hugo Mota, tem essa preocupação. Trata com descaso essas categorias importantes e que devem ser reconhecidas dentro do sistema com equidade. Lembramos que engenheiros são todos, né? Todos aqueles profissionais. Hoje nós temos uma demanda muito grande de denominações e de especificidades de formação profissional. Por que não dá? Para que essa discriminação dos profissionais? Quer dizer, é uma coisa que a lei precisa ser revista. E nós tivemos a preocupação de deter e, diante das discussões, de ouvir tudo, tentar conciliar, né, com o texto. E, na verdade, é um texto que ela revoga a 5.196, 194/66, né, com nova redação, atualizando e corrigindo todos esses casos, né? Uma outra coisa que está como um jabuti curioso é a prorrogação dos mandatos do presidente do CREA e do CONFEA. Qual a justificativa plausível para isso? Será que é cooptar, né? E eu não acredito que um profissional do nosso ramo, que chega a presidente do CREA, que chega à presidência do CONFEA, se contente em ser corrompidos por uma prorrogação de um ano de mandato ou por plano de saúde, Ô, Antônio onde Valdo, todos já devem ter. essa questão da prorrogação, algumas dizem, algumas bocas mais atentas ou mais ousadas, falam que a tentativa de ampliação do mandato é uma tentativa de fato, corromper os candidatos, os nossos presidentes, coisa que eu acho um absurdo, até porque muitos deles são candidatos às próximas eleições. E com a prorrogação do mandato, eles estariam no cargo
durante as próximas eleições para a Câmara Federal e para as câmaras, para as Assembleias Estaduais. Você vê nisso algum tipo de pertinência desse tipo de acusação? Isso é preocupante, porque é o seguinte, a nossa entidade, ela tem que ser uma entidade que defenda a engenharia nacional, que tenha protagonismo para não só para os profissionais, mas para a engenharia nacional, para os interesses nacionais. Quem quiser ser candidato a deputados, a senador, a governo, não tem problema nenhum, mas que se afaste da presidência para isso. O que não queremos dizer é o seguinte: para a reeleição no sistema, eles podem continuar sem precisar desincompatibilizar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas para prorrogar um mandato, para o sujeito ter a garantia de que, ao perder a eleição, volta ao cargo e continua a manobrar, né? O que eu acho é de uma pobreza, né? De uma pobreza tamanha que eu digo o seguinte, chega até a nos preocupar, porque, porque a engenharia começa a perder o encanto da juventude, né? Por esses comportamentos absurdos, né? E de uma mediocridade sem precedente. Eu digo mesmo assim, pode alguém, quem quiser, que bote a carapuça na cabeça, mas quem defender isso, com esse propósito, é de uma mediocridade que não poderia e não deveria estar ocupando o cargo que ocupa, Perfeito. né? Tonivaldo, alguns segmentos importantes da engenharia acham que, aproveitando a reforma da Lei 5.194, seria importante que fosse criado o marco da engenharia. Ou seja, que a nova lei, ela não se preocupasse apenas com a regulamentação das profissões dos engenheiros, dos agrônomos, dos meteorologistas, dos geólogos, dos geógrafos, enfim, das carreiras profissionais que estão ao abrigo do sistema CREA Confea, mas que essa nova lei servisse de marco da engenharia como um todo. Engenharia, nesse caso, uma referência que se aplica a todos aqueles que fazem engenharia. E aí surge uma espécie de contrassenso, de uma coisa mais ou menos esquizofrênica, porque na lei que foi apresentada, no projeto de lei que foi apresentado pelo senhor Paulo Guedes, há um escancaramento da profissão no Brasil para aqueles para os estrangeiros, para os estrangeiros. Então é como se o mercado nacional tivesse aberto a todos os estrangeiros. E em paralelo, as mesmas forças que sustentavam o senhor Paulo Guedes apresentaram e aprovaram um projeto de lei que proibia o BNDES a financiar empresas brasileiras com atuação no exterior. Ou seja, ao tempo que facilita a atuação de estrangeiros no Brasil, dificulta a atuação de brasileiros no exterior. O que é que você acha com relação a isso? Será que isso, de fato, é uma esquizofrenia, é uma coisa de má-fé, é uma coisa que não tem preocupação com a engenharia, coisa que não tem preocupação com os engenheiros? O que você acha que essa contradição pode significar? Rapaz, isso é de uma coisa tão absurda que você vê o seguinte: eu não sei se você lembra de uma reunião que o golpista Temer, quando assumiu a presidência da República depois do golpe contra Dilma, ele fez uma reunião com os empresários em São Paulo e dizia que os empresários fossem generosos e que abrissem as portas para os engenheiros estrangeiros, como se as nossas universidades, como se o Brasil não produzisse ou não possuísse engenheiros com formação que indiscutivelmente são de ponta em todas as áreas das engenharias e das geociências que são formadoras aqui no nosso país. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é simplesmente um desdobramento dessa política equivocada de desqualificação do mercado interno. Quer dizer, nós não podemos fechar, dentro da globalização, essa possibilidade de profissionais estrangeiros virem trabalhar aqui.
seja com empresas que venham investir, ou seja, empresas nossas que vão investir em outros países. Para isso, é preciso que haja programas de reciprocidade entre governos, o que a lei do seu Paulo Guedes não prevê isso. O Rogério Corrêa fez uma correção nesse sentido, mas é muito pouco. E na de Hugo Mota, dá sinalização que fica isso, não há avanço, não há melhoria nesse sentido. Você acha, então, que uma lei que pense na reciprocidade da atuação de engenheiros brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil passa também e necessariamente por uma reforma na lei que proíbe o financiamento pelo BNDES de empresas brasileiras atuarem no exterior? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Veja bem, aparentemente, isso é um desdobramento que essa legislação ela não precisa ter isso. Ela de obrigar desobrigar o BNDES financiar. Eu acho o seguinte: um parlamento que proíbe o banco de investimento do seu país a investir em empresas nacionais, de interesses nacionais, para produzir riquezas nacionais, para exportar tecnologia nacional, para gerar divisas para o país no âmbito internacional, um parlamento que se coloca opositor a esta proposição não merece sequer respeito do povo, não é? E o parlamentar que apresenta esse tipo de proposição deve ser rechaçado. E se tiver seguidores, né, dessas proposições, a população precisa tomar conhecimento e expulsá-los do Congresso através do voto. Essas pessoas não representam o interesse nacional. Não é interessante para a gente, sem nenhum desmérito, você pegar um Uber e o motorista ser um engenheiro, porque não tem mercado. Você vê um edital de convocação de concurso de uma prefeitura que não usa o nome de engenheiro, mas de analista, que requer a formação em engenheiro para pagar um salário de R$ 3.500, que não paga nem o aluguel. Se ele for morar de aluguel, ele não paga nem o aluguel num lugar adequado, dentro da realidade nossa. Quer dizer, é absurdo. E eu pergunto, um estrangeiro vem sem receber um salário compatível ao que paga na Europa, nos Estados Unidos, no primeiro mundo? Não vem, não vem. Quer dizer, você cria essa discrepância e é injustificável. Você introduziu nessa nossa conversa dois assuntos extremamente importantes. Um é o piso nacional dos engenheiros. Não é? Existe uma lei, a 5.590-A, eu acho que o número é esse, que fala no piso nacional dos salários dos engenheiros. É um salário mínimo dos engenheiros. E essa é uma lei extremamente controversa, né? Alguns juízes dizem que não pode, outros dizem que pode. E o fato é que mas existe uma lei. Essa lei, que é da mesma época da 5.194, mas que alguns acham que ela deve ser incorporada também nessa nova lei. E aí eu pergunto a você sobre a conveniência da lei que estabelece o salário mínimo de engenheiros ser tratado também nessa lei, nessa nova lei que vai emergir das discussões da 5.194 e ainda existe também um projeto de lei, existe muito avançado já, que estabelece a engenharia como uma carreira de Estado, ou seja, os engenheiros contratados nos âmbitos estadual, federal e municipal fariam parte de uma carreira especial, quer dizer, seria a carreira de Estado. Então, eu queria saber se você acha que esta nova lei que vai emergir dessa evolução da 5.194 se deveria também contemplar a carreira de Estado e o piso salarial para os engenheiros. Veja bem, Alisson, nós tivemos a preocupação de fazer um texto alternativo que minimamente contempla essas discussões.
Eu acho que transformar a engenharia numa carreira de Estado cabe ao Congresso fazer uma lei específica, não na nossa lei, como um marco, porque a gente sabe quanto isso gera discussão e podemos não avançar bastante. Mas também o piso salarial colocado nos moldes que está na lei aprovada lá atrás, ela já tem discussão que vê como inconstitucionalidade vincular. O que é importante nesse texto alternativo que a gente sugere é colocado isso, que nenhum profissional do sistema CONFEA-CREA ele possa ser contratado para exercer sua atividade sobre qualquer título, analista, fiscal ou qualquer outro, mas que exija a formação profissional específica dentro do nosso sistema, que para uma jornada de 30 horas, ele não pode ter salário de referência inferior a 6 salários mínimos vigentes. Quer dizer, com isso a gente sai dessa discussão, mas que coloca isso com clareza. Hoje, a gente observa no próprio estado de Pernambuco, e eu acho que não deve ser exceção em relação a outros estados, uma porção de municípios que sequer tem um engenheiro contratado no seu quadro, sequer tem um engenheiro contratado. E tem uma secretaria de infraestrutura, ou de obras, ou de serviços urbanos. Como justificar isso? Não é? E as responsabilidades? O Conselho precisa, sim, tanto regional como federal, disciplinar isso, fazer exigência que isso ocorra. Não pode, por exemplo, uma prefeitura, um ente federativo, né, que necessita de intervenções de engenharia e é a finalidade dele, né, não ter engenheiros responsáveis, engenheiros contratados. Quer dizer, ficam comendo em planilhas de empreiteiras, sem das méritos. Aquelas desonestas vão fazer o quê? Vão vender benefício, né? E quem se responsabiliza por isso? Quer dizer, eu digo até mais o seguinte, que os tribunais de contas do Estado e da União deveriam tomar pé nisso, fazer como uma condição para exigir, por exemplo, é inadmissível um município que não tenha professores habilitados, com formação, que pague um salário adequado, que não tenha médico. Qual é a prefeitura que não tem munícipes que precisam de atendimento médico e não tem um médico, né, contratado no quadro? Aí se reportam o que? A gastar os 15% da saúde com ambulâncias para transportar para a capital ou para o polo médico mais próximo, Antônio Valdo, né, você para o colocou aí cidadão. uma questão muito importante, que é a questão da demissão de pessoal no serviço público. Em um dos nossos encontros, nós tratamos exatamente dos concursos. E houve uma crítica muito grande com relação aos elementos de desempate. E entre os elementos de desempate para alguns concursos, incluindo o BNDES, por exemplo, me parece também a Petrobras, inclui como critério de desempate a apresentação no currículo do candidato de curso como mestrado e doutorado para o exercício de profissional que não é de natureza docente. Então, e a pergunta é a seguinte: o que é que, se o candidato precisa ter um curso de doutorado, então não é para o exercício da engenharia, e sim da docência de engenharia. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre os critérios de desempate, a exigência de atributos de excelência na formação profissional, é, que excede a graduação, se isso é uma coisa normal, se é uma coisa que deve ser reformada, ou se os concursos eles têm que pensar em outros atributos para os engenheiros precisarem atender para as suas qualificações.
Nós não temos uma fórmula mágica para entender ou compreender as diversidades, né, que se apresentam para as realidades caso a caso. Entretanto, eu vejo o seguinte, que o que é mais importante? Eu pergunto, é o sujeito ter doutorado ou ele ser residente naquela cidade, naquele estado? Imagine o seguinte: eu tenho um profissional de Pernambuco que passou no concurso, empatou com um profissional de outro estado, digamos que nem do Nordeste digamos lá do Rio Grande do Sul, ou do Acre, ou do Amapá, vamos botar uns extremos, né, simplesmente para ilustrar, tá certo? Que isso demandaria até uma readaptação. E eu tenho um empate. Ambos os profissionais atendem à realidade. O que eu preciso, eles têm informação. A formação, o processo formativo dele os tornou que qualificado para exercer aquela função. Se tiver mestrado, doutorado, melhor. Isso implica o quê? Que não está um profissional estagnado, né? Que ele buscou especializações e habitação. Mas ele pode ter um doutorado que não tenha nenhuma interferência no que ele vai exercer naquela atividade. E por que o desempate não ser por proximidade e por interesse daquela região, daquela localidade? Veja bem, interessa para a gente, por exemplo, que os engenheiros formados em Pernambuco trabalhem em Pernambuco, né? Tenham suas vidas estabelecidas em Pernambuco. O que não podemos criar é dificuldade para que eles não possam trabalhar em outro canto, em outra cidade, aonde for permitido. Mas imagino que não é razoável imaginar que um profissional de São Paulo, vamos sair do nosso ambiente de São Paulo, residente de São Paulo, qualificado, não é? Empatou com um candidato aqui de Pernambuco, né? E, de repente, o de São Paulo perdeu a vaga por causa de um detalhe no diploma. O de lá talvez só tenha mestrado e o daqui tem doutorado, não é? Quer dizer, aparentemente eu acho que pode não ser justo. Agora digo, qualquer critério de seleção, de concurso, que estabeleça no edital a regra, o regramento que vai ser adotado, sendo justo ou não, ele é de conhecimento Não, de mas, todos. Não se muda o jogo. mas a crítica é justamente com relação ao edital. E no É. edital se deixa muito claro, mas se diz é que esses critérios de desempate, eles não são relevantes para o tipo de seleção a ser feita. Esse é o tipo de crítica que foi feito, inclusive especificamente sobre o edital de contratação do concurso público para o preenchimento de vagas no BNDES, e me parece que também na Petrobras, que se coloca como critério de desempate coisas que são desnecessárias. É como se colocasse também como se, por exemplo, a idade, o local de nascimento, o É. nome, o parentesco, enfim, alguma coisa assim. Bom, mas deixa, então você acha e talvez até, talvez a lei pudesse, isso fosse uma filigrana muito grande para a lei atingir, não é? Eu não sei. Mas veja bem, existem outras questões que têm sido colocadas por muitos interlocutores aqui no canal Arte Agora. E um deles é a, a irrelevância, que você já tocou aqui há poucos instantes, a irrelevância que a lei atribui a algumas profissões que são no sistema CREA-CONFEA. E, especificamente, os meteorologistas e os geógrafos que não são contemplados nem nessa federalização do conselho, não se prevê vaga para essas duas profissões. E mais ainda, e aí é um questionamento que eu também não entendo, eu não sou advogado, mas esses companheiros que são do ramo da meteorologia e da geografia, eles dizem que quando os arquitetos deixaram o sistema CREA-CONFEA, eles saíram, mas
deixaram remanescentes as vagas que eram anteriormente ocupadas pelos arquitetos no conselho, nos conselhos. E que houve uma divisão, duas vagas para os engenheiros e uma vaga para os agrônomos. E, mais uma vez, se esqueceu a existência dos geógrafos e dos meteorologistas. E, pelos que eles falam, hoje ainda, com essa proposta de federalização, também eles são esquecidos. Você que estudou profundamente como é que se podia resolver isso, Antônio Valdo? Que é uma reclamação concreta. Você falou ainda agora que É, isso é o quase que um que, convite para que eles formem um outro conselho, que não é, interessa para ninguém, nem para ele, nem para a gente. Mas como é que tu acha que a gente pode resolver isso? do jeito que está a legislação hoje, é um convite para que eles saiam do sistema. É uma indução. E nós, na revisão que sugerimos no texto, isso é corrigido, que todos sejam tratados igualitariamente, inclusive quando tratamos lá no texto de engenheiros, porque em ambos os textos fala engenheiros e engenheiros agrônomos. Eu pergunto, os agrônomos não são engenheiros, não? Ou são diferentes das outras modalidades de engenharia? A gente precisa começar logo a atenuar na redação a essa preocupação. Veja, eu trato engenheiros e tecnólogos das geociências ou profissionais da geociência, porque é uma gama. Só em modalidade de engenharia existe quase mais de uma centena. Só de modalidades da geociência, hoje nós temos aí por volta aqui de mais de 10 atividades, e que podem surgir outras, porque o que nós estamos é num período de inovação. O mundo está em inovação contínua. Quando eu vejo um BNDES colocar no seu edital, retornando à pergunta que você fez, e uma Petrobras sobre o desempate, escolher um profissional que tenha mestrado ou doutorado como uma particularidade, isso pode vir com a preocupação de que ser um profissional que esteja atento às inovações, que não esteja estagnado. Imagine uma pessoa imagine você, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos formado em engenharia e digamos que eu botei o diploma debaixo do braço e não me preocupei em me atualizar. Ora, serei o quê? Um profissional jurássico aonde eu estiver. Porque o mundo mudou, né? As coisas mudaram. Quer dizer, uma empresa que ela sinaliza com inovação, ela pode colocar isso como critério de desempate. Nós temos, nós Mas temos veja bem, uma empresa que trabalha com inovação, ela não está nesse ramo que nós falamos. Um é, banco não trabalha com inovação, né? Um não, banco trabalha com a realidade. Ele podia colocar talvez um curso de matemática financeira, um curso de é, gestão financeira, mas não, o detalhe é que a propensão ao conhecimento, né, a aversão à neofobia, se pode constatar através de exames, exame psicotécnico, né? Se o cara tá, se o cara ele é um jurássico, né? Ele é, está estagnado ou se ele está é, disposto a aprender. Bom, mas deixa esse negócio para lá. Ô, Antônio é, Valdo, não, é uma questão assim que, né, depende muito, perfeito. né? Depende Não é muito e a gente fácil, não pensa, é fácil essa é discussão. difícil, de fato, né? E talvez seja uma coisa que, pela própria natureza do tema, não se aplique a estar inserido neste tipo de reformulação de lei Não, que está não se pensando. aplica, Não se certamente. aplica, né? Mas, e com relação a outras questões, como, por exemplo, é, a- a- que é outra preocupação grande, né? É que a lei ela tem que deixar muito clara, sendo estruturado, que a engenharia ela não é uma carreira eminentemente técnica. Ela é uma carreira, quer dizer, a engenharia como um todo, ele é um âmbito do conhecimento que é essencial para o crescimento econômico, para a soberania nacional e para a promoção do bem-estar social, né? E que isso são esses três pilares, eles devem ficar muito claros na legislação.
de modo que fique para a sociedade, fique claro que o engenheiro não é apenas aquele profissional que cumpre tarefas. Eu não sei se você chegou a perceber isso nas, nas, nas propostas à lei. Porque a lei lá atrás, a lei original, que é de 1966, ela talvez naquele tempo ela não tivesse essa preocupação. Mas é como É, muitos dizem, né? é. De 66 para cá, surgiram muitas gerações, não só de profissionais, mas também de professores, e a própria sociedade evoluiu bastante. E hoje se espera da engenharia como um todo essa preocupação com o crescimento econômico, com a soberania nacional e, sobretudo, com o bem-estar social. Ou seja, a engenharia deixa de ser uma atividade não é uma atividade de tarefeiros, mas sim de pensadores que usam a técnica e a ciência a serviço do bem-estar, do crescimento e da soberania. Essa ideia, Alexandre, nós comungamos, né? E não pode ser diferente. O Não, mas a texto lei, tem eu que. me refiro à lei. Não, a lei anterior, a lei 5.194 não coloca isso, e as redações pelos os três que apresentaram, o Paulo Guedes, o Rogério Corrêa e o Hugo Mota, não faz essa correção. No nosso texto propositivo, nós colocamos isso, que deixa isso, de certa forma, se não tão explícita quanto se deseja, mas tá lá colocado com essa preocupação. Tanto é que aqueles recursos que a gente prevê que seriam indicados e destinados às entidades de classe pela arrecadação dos sistemas regionalizado, uma vez não utilizado, que eles possam ser destinados às pesquisas, né? A projetos de pesquisa das universidades públicas, não é? Que é uma forma o quê? De fomentar que esse recurso não volta para despesas aleatórias ou sem resultados significativos, né? Mas que se aquela entidade, por uma razão ou outra, não quis utilizar ou não está habilitada por algum problema jurídico, né? Aquele recurso ele não volta a ser sem destino, mas ele terá, mediante projeto de pesquisa apresentado, aprovado, prestação de contas de todos, né? Dentro da legislação vigente. Quer dizer, essa é uma preocupação que a gente tem e que o sistema precisa responder a isso, né? A gente não pode ter, não é, uma legislação que se diz querer, se pretender atualizar e ela seja tão jurássica, né, quanto a atual vigente. Perfeito. Ô, Donivaldo, então, me parece que você, nesse seu estudo que produziu esse projeto alternativo, você partiu de um pressuposto, você pegou a lei original a cotejou com as diversas propostas. Como foi esse processo e quais são as suas principais conclusões e esse documento final que você está propondo, como é que foi esse processo? Queria que você falasse do processo e do projeto final. Na verdade, nós já tínhamos feito um estudo em relação àquela legislação que se pretende fazer essa contrapartida do sistema para com as entidades. E que a produção, o projeto de lei 617, né, que está praticamente pronto para ser votado, na verdade, ele não atende esses anseios, é mais de incentivo promocional, publicidade, fazer uma revista, fazer um curso. Quer dizer, muitas vezes sem primar, né? E sem a garantia, né, exata de que isso venha a beneficiar todos. Com, da forma que nós colocamos na lei, as entidades de classe, os seus profissionais vinculados, vão direcionar aquela contribuição para aquela entidade, nominalmente, e que vai estar lá disponível, né, para a cidade. Essa é uma coisa que é igualitária para todos. Os conselheiros federais seriam o que apresentados pelas entidades de classe, que aí poderia estar os agrimensores, geólogos, geógrafos, engenheiros
agrônomos, civis, elétricos, o que for, todos estariam contemplados. E aí o que? O Estado manda um, quer dizer, e aí estaria, como a gente tem uma relação de desequilíbrio e que precisa ter reparos, né? Quando na proposição dos 30 conselheiros, 27, um por estado, que poderia ter de qualquer modalidade dos profissionais do sistema estarem lá representando como conselheiro, ainda estabelece, né, dois das entidades de ensino, né, e um para a área das geociências. Quer dizer, de qualquer forma, a gente teria um representante, na pior das hipóteses, contemplando todos os segmentos, né? E aí, veja bem, quando o representante de Pernambuco, ou da Bahia, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro estado, estiver representando o seu estado, ele não é representante daquela formação da qual ele tem diploma, mas ele é representante das entidades de classe e dos interesses da engenharia e da geociência do seu estado, né? Quer dizer, eu acho que isso é um ganho, um avanço, né? Para isso, mas tem que eles serem indicados pela classe. Porque o que é que vai acontecer se você desobriga? É que Mané Buchudo foi escolhido pelo interesse econômico, por empresa de interesse econômico, porque está se sentindo incomodada, né? Com salário, com disposições, com critérios, com exigências do sistema. E ele bota lá um conselheiro para justamente alterar e pautar os interesses dele. E aí o que é que você diz? Vai faltar dinheiro para o poder econômico ou pressão sem essa obrigatoriedade dos representantes estar vinculados à entidade de classe? É uma pergunta que eu deixo. Certamente, se isso passar com essa desvinculação dos profissionais, dos conselheiros federais, não serem vinculados à entidade de classe nos seus estados, ou na federação brasileira, isso corre o risco de quê? De nós termos, dentro de pouco tempo, um sistema CONFEA-CREA transformado que num grande partido político, um dono e tudo, né? Ditando as regras e contrariando os interesses, né? Por exemplo, nós tivemos um caso bastante atípico, vai uma crítica aqui, mas é uma crítica que se tornou pública, né? Nós tivemos o Conselho Federal de Medicina, na época da pandemia, se posicionando a favor da não observância de rotinas, né, que a ciência condenava, né? Não, estou Quer sabendo dizer, o não. Estou negacionismo. sabendo não. O que foi que aconteceu? Nós tivemos, por exemplo, o Conselho Federal de Ciência contra muitas coisas, né, que se reportava as medidas sanitárias que exigia na pandemia. Não, como foi? Muitos Eu tô- expoentes eu- defendendo o- o- cloroquina, defendendo isso, ah, aquilo. sim, Quer foi. dizer, é isso que eu quero O dizer. Quer dizer, O Conselho Federal de Medicina se colocando contra a entes, ciência. entes do Conselho Federal tomando esse procedimento. Médicos e o Conselho Não, de não, isso, olha, Medicina isso é uma coisa muito não. séria, porque veja bem, o Conselho de Engenharia, ele É, tem um comportamento, existem as brigas internas, né? é. Mas eu não lembro de nenhum engenheiro se colocar contra a lei da gravidade, nem contra a lei, nenhuma lei da Perfeitamente. física, mas, mas no Conselho de Medicina, ou É, seja, aqueles a quem nós entregamos as nossas vidas, em alguns é, momentos eles se colocaram contra a ciência. Ou é, seja, por uma conveniência política do presidente, sei lá de quem é. foi, o Conselho se colocou a favor de remédios que não tinham, de drogas que não eram eficazes, cloroquina e ivermectina, e contra a vacina, por exemplo. Exatamente, porque, veja bem, se nós temos um Conselho Federal, aonde ele não atua nas suas responsabilidades, o que é que significa? Ou ele cometeu o crime da omissão, da conivência ou da negligência. E nós tivemos vários médicos expoentes em rede nacional e tudo mais, né? Até ministros, né, da saúde
Não, ministro é um general, isso não vale. Não, não, O mas, cara tem que bater mas, continência e dizer mas, como é mas outros depois, quem, eu me lembro, esse Pazuello, isso é um cretino. assim, mas com General, médicos eu quero dizer lá, o seguinte, olha, isso é um programa sério, um canal sério, é, são dois engenheiros conversando de forma séria, é, então, é, nessa conversa, a gente colocar o tal do Pazuello era um cretino, e ele sabe não, disso. Talvez ele vá é, preso, né? eu, Porque é eu um não cretino quero, eu não golpista. quero Não, nem colocar, eu só, eu faço questão de dizer, né? Então, no momento perfeito. em que um golpista, um quadrúpede, coloca à frente do Ministério da Saúde um general que não entende de patavina, não entende nem de logística, porque eu lembro que ele mandou vacinas para o Amapá e chegou no Acre. Eu lembro disso, eu lembro desse negócio. É, Teve uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, que de forma irresponsável se colocou é, contra a ciência. Eu quero dizer, esse pessoal, primeiro, tu conta com o nosso repúdio, é, conta com o nosso repúdio. Depois, no nosso sistema, CREA com FEA, nós temos outros tipos de divergência, mas nenhum dos nossos se coloca contra a ciência. Não vai haver, no âmbito da engenharia, nenhum calculista que desconheça leis como a lei da gravidade, como as leis da física, as leis da química, porque nós sabemos que isso é fundamental para a evolução da sociedade. Então, eu agradeço bastante o companheiro Antônio Valdo ter colocado isso, porque deu margem para que a gente fizesse essa referência. Então, a sociedade pode ficar tranquila que, independentemente das nossas eventuais diferenças no sistema que é confere, nenhum colega se coloca contra as leis da ciência, porque nós não somos negacionistas. Todo engenheiro sabe que as leis da física e da química devem ser obedecidas, sob pena de nos conduzir a desastres terríveis. é justamente isso que eu coloco, Alexandre, e chamo a atenção. Imagine, por exemplo, se um profissional habilitado, habilitado com formação, com diploma, tudo mais, se ele de repente passar a atuar sem o registro no sistema, sem estar regularmente registrado no sistema. Eu pergunto, pode-se fazer vista grossa? Claro que não pode. Um dano que ele venha a produzir à sociedade, quem será responsável? Né? A empresa contratante, ela pode dizer, não, isso é com o profissional. Quer dizer, eu acho que a nossa lei ela tem que manter e permanecer rigorosa nesse sentido e reconhecer as qualificações dos meteorologistas, por exemplo, imagine o sujeito fazendo previsão, né, do comportamento, né, da área de meteorologia sem ter o compromisso com a verdade ou com os estudos, né, adequados que podem induzir a ações, né, que sejam prejudiciais à sociedade, né? Quer dizer, isso eu digo, o sistema tem que ter preocupação com isso, né, com essas coisas, e reconhecer esses profissionais dentro do sistema, dando o respeito e o tratamento de equidade com todos, né? Todos que estão lá. Né? Perfeito, perfeito. Outra, Edvaldo, e quais vão ser os próximos passos com relação que você vai conduzir em relação a essa sua proposta alternativa? Existem outras propostas, né? Me parece que Sim, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro preparou é, uma. Me parece que existem outras propostas de andamento, muitas outras. Mas especificamente essa que você produziu. Quais são os passos que você vai dar agora até levar ela para a consideração da Câmara e, quem sabe, do Congresso Nacional? nós pretendemos, veja bem, colocar ela para avaliação das precursoras, do conjunto das precursoras, né? As nossas entidades fundadoras do sistema CREA-CONFEA, onde tem o grupo organizado, coordenação nacional e regionais, para discutir e acredito fazer talvez o aperfeiçoamento, a melhora, está em aberto, para o que sugerir ao sistema Conselho, o sistema CREA-CONFEA, para que aprecie e leve em consideração essas nossas preocupações e não faça com que esse projeto, do jeito que está aí,
seja colocado em pauta. Uma outra coisa que a gente vê de muitos é a preocupação que a lei precisa ser renovada, precisa ser atualizada e precisa de pressa. Ora, não pode começar do zero. Eu pergunto, a liberdade, né, de um relator no Congresso Nacional, seja deputado ou senador, é total. Ele pode pegar um texto inicial e substituir por outro. O que quer dizer o quê? Que a 1024 ele pode pegar, fazer um texto que realmente seja de atualização e substituir totalmente, né? E aí passa a ter uma nova redação, a Lei 5.194, com a nova lei que será votada. E a 5.194 é revogada, porque a nova lei, além de atualizar, ela passa a considerar todos os temas e preocupações pertinentes e necessárias para a devida atualização. De tal forma que eu gosto de dizer, não é necessariamente começar do zero, é necessariamente que esses três textos que foram postos que sejam colocados no arquivo, para não dizer na lata do lixo, não é? Porque a nova redação se contemplaria o que é pertinente e necessário e importante, que foi considerado, e acrescentaria todos aqueles itens, artigos, dispositivos que são indispensáveis, né, para a engenharia nacional e para os profissionais do setor. Quer dizer, não tem como compreender isso como uma coisa impossível. E aí eu vi lá no nosso encontro lá de Brasília, dos líderes, alguns preocupados com a pressa. Aí eu pergunto, talvez você esteja preocupado, você é conselho estadual, regional ou federal? Está preocupado com o plano de saúde? Você se vende por tão pouco? Um presidente de CREA, você vai se vender por um plano de saúde que é temporário e por uma prorrogação de um ano? É muita mediocridade se defender isso. Quer dizer, se essa lei passa do jeito que está, contemplando esse tipo de coisa, vai ser a lei, sabe o quê? A lei da implantação do plano de saúde para poucos privilegiados. E temporário. Quer dizer, isso é uma preocupação que eu digo. Eu não queria ser um presidente de CREA, um presidente do CONFER, ou um conselheiro federal regional para sujar o meu currículo, dando anuência a essa proposta que está aí do jeito que está. Antônio Valdo, essa proposta, a proposta original que foi do senhor Paulo Guedes, é bom saber quem foi Paulo Guedes, né? É. Paulo Guedes foi o ministro da Economia do senhor Jair Bolsonaro, né? E eu, pessoalmente, eu não tenho muita papa na língua, eu não sei exatamente por que esse rapaz não está preso, né? Eu acho que os pecados que o Jair Bolsonaro cometeu durante a pandemia, por exemplo, são muito menores do que o Paulo Guedes, né? Mas, então, houve uma proposta do Paulo Guedes, que ele queria a proposta originária de desregulamentar a engenharia, entregar a engenharia e os engenheiros ao mercado. É como se o mercado pudesse não só mandar no dinheiro, mas mandar na vida das pessoas e mandar também onde elas fossem morar, onde elas fossem se transportar, onde elas fossem se abrigar, enfim. Então era completa desregulamentação. É a proposta original. Evidentemente que isso não ia passar, então ele propôs aquele projeto que o Antônio Valdo também falou. Aí, na sequência, houve duas apressões em cima da lei original, do projeto de lei original, que foi do deputado Rogério Correia e depois do deputado Hugo Mota. Antônio Valdo, e a gente viu que eles modificaram, mas não alteraram profundamente. O eixo central veio aquele posto para o Paulo Guedes. A gente pode dizer que uma eventual aprovação daquilo que existe hoje seria a consagração de um pensamento dos tempos bolsonaristas. O texto é tão medíocre, né?
que eu acho que até querer politizar nessa questão seria, por exemplo, ao defendê-lo do jeito que está, as duas proposições, entendeu? É aquela coisa de você dizer, eu nunca vi você apoiar o que é contra a você, né? Quer dizer, o retrato que está lá não merece ser politizado. A gente acha e acredita o seguinte, que foi justamente daquele liberalismo irresponsável, tanto pregado pelo senhor Paulo Guedes. O Rogério Corrêa, ele teve a preocupação de minimamente tentar atenuar isso, mas atenuar o que já precisa de uma revisão profunda, necessária de atualização, é um erro você tentar corrigir o que não tem conserto, né? O que não tem conserto dentro daquela realidade. Ou você mexe em tudo, ou fragmentos não vai resolver. O Hugo Mota tentou foi aproveitar tudo isso, dando aquela roupagem de manter o que o Rogério Corrêa tinha proposto, que já era uma coisa que eu acho, alguns dizem que é boa, não é boa, de jeito nenhum, e colocou jabutis, que disse, como está havendo resistência, vamos dar uma chupeta ou um bombom ao presidente do CONFEA, ao presidente do CREA, que seria a prorrogação de mandato, mais um plano de saúde enquanto eles estiverem no cargo. E também, para eles não serem pressionados pelos conselheiros, a gente vai dar também um consolo aos conselheiros federais, que seria o plano de saúde enquanto estiverem no mandato, e também para os regionais dos CREAS, né? E com isso a gente agrada a gregos e troianos, né? E esses outros que a gente não deve preocupação nem respeito, a gente tira até a obrigação dele ou a importância deles de indicar representantes para esses cargos. Doravante, nós teremos apenas conselheiros que pode surgir da sociedade, o sujeito sem preocupação com o clube de engenharia, com a associação de agrônomos, com sindicatos, com qualquer estudo de pesquisa importantes que existem no país, seja no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Recife, Pernambuco, Bahia, que são muitos, né? E de importantes universidades. E aí é o seguinte, eu pego um corpo estranho, eu pego uma grande corporação e digo o seguinte, olha, o voto é universal, não precisa votar não, vai votar nisso não, rapaz. Aí eu pego aquela caixa que eu tenho controle e vai votar. Esse conselho vai ser representado por quem? Por representantes que defendem o interesse nacional ou interesses não republicanos do poder econômico, que muitas vezes não tem visão ou interesse numa engenharia pujante e que dê emprego, que traga desenvolvimento, mas apenas lucros imediatos para seus donos e proprietários. Quer Pois dizer, não, eu acho que essa é a grande questão. pois não. Nós conversamos com o engenheiro Antônio Valdo de Alencar, secretário-geral do Clube de Engenharia de Pernambuco, que fez um profundo estudo a respeito das leis, dos substitutivos e preparou uma alternativa. Essa alternativa, como ele nos falou, ele vai levar à consideração das entidades precursoras do sistema CREA-CONFEA para receber contribuições e daí em diante ele espera um processo de convencimento e, quem sabe, fazer alteração da lei com base nesse documento que ele preparou. É um documento sério, um documento que ele passou muito tempo redigindo isso e teve a generosidade de compartilhar conosco algumas dessas preocupações. Eu agradeço a todos a companhia e aviso que o Canal agora prossegue com essa sua jornada de levar ao conhecimento das pessoas as diversas propostas que existem para a modificação da lei 50 51/94
que propõe a reformulação do sistema da engenharia, especificamente da profissão dos engenheiros e dos agrônomos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima.